Olá, irmãos, cunhadas, sobrinhos, a todos que nos acompanham em nossos vídeos sobre maçonaria. Em nosso último vídeo, nós falamos da maçonaria como uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica e progressista. Hoje, nós iremos falar um pouco sobre quais as principais obras da maçonaria no Brasil. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição no nosso canal, que façam sua inscrição, nos ajudem fazendo comentário, deixando um likezinho, para que eu possa melhorar cada dia mais o conteúdo do canal, através das críticas, certo? Das observações, dos pedidos. Se pedir para eu falar sobre um determinado assunto, eu vou estudar e com certeza vou falar. Bom, para citar sobre as principais obras, vamos falar apenas aqui, inicialmente, de três maiores feitos da nossa história e a maçonaria, em que os maçons tomaram parte ativa nessas ações. Podemos dizer que dessas três importantes ações foram a independência do Brasil, a abolição da escravatura e a república. Não esquecendo que existe também inúmeros outros exemplos de obras maçônicas em todo o Brasil, sempre no intuito de fazer prevalecer as ideias da liberdade e da justiça e da igualdade. A maior missão da maçonaria é fazer amigos, aperfeiçoar suas vidas, dedicar-se às boas obras, promover a verdade, além de reconhecer seus semelhantes como homens justos, perfeitos e verdadeiros irmãos. Mesmo assim, a missão da maçonaria também está voltada na prática das virtudes e da caridade, além de confortar aquelas pessoas que são infelizes, de não voltar as costas à miséria, de restaurar a paz de espírito e a paz àquelas pessoas desamparadas, além de dar novas esperanças aos desesperançados. A maçonaria não deve ser entendida como uma seita religiosa, mas sim um culto que une homens de bons costumes, que não promove qualquer dogma que deve ser aceito por todos, buscando apenas recomendar a prática da virtude. Tudo isto porque o seu credo religioso consiste apenas em 2 artigos de fé, que não foram inventadas pelos homens, mas que se encontram neles instintivamente, intrinsecamente, desde os mais remotos tempos da história e da existência de um Deus, que é o nosso grande arquiteto do universo. Além da imortalidade da alma, que tem como corolário a irmandade dos homens sobre a paternidade de Deus, considerando Deus como o nosso único grande arquiteto do universo. A maçonaria, em seu papel histórico, tem momentos importantes da vida do país e teve como de muita importância e relevância um movimento que levou o fim da escravidão. Na campanha pela proclamação da República, também podemos dizer que o grande feito da maçonaria, considerando os séculos 17 e 18,
foi o de exportar o ideal revolucionário e republicano para toda a América do Norte e Latina, América do Norte e América Latina, tendo como grande feito a mudança a mudança de paradigmas em centro geográfico, tendo como palanque Olinda, Recife, Salvador, Tijuco, Diamantina, Vila Rica e Ouro Preto. Tudo isso em função da mudança de paradigmas que foram introduzidas na colonização das Américas, nas quais reuniram grandes riquezas e grande número de integrantes, tendo como natureza expansionista o ideal de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Registra-se aqui que a primeira loja regular em Portugal data de 1727, embora se tenha notícias de atividades maçônicas antes disso. Mas o que consta em registro é que a primeira loja de Portugal foi em 1727. Em 1744, o senhor Sebastião José de Carvalho e Melo, um português, ele foi iniciado em Londres durante uma festa de São João. E este cidadão português, mais tarde, ele foi sagrado conde de Oeiras e depois Marquês de Pombal. Em outro centro irradiador de ideias e de ideais, desde 1620, era também a Faculdade de Medicina, Ciências e Letras da Universidade de Montpellier, na França, que manteve ligações permanentes com figuras como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Domingos Vidal Barbosa, José Mariano Leal, Domingos José Martins, José Joaquim de Maia e José Álvares Maciel, dentre muitos outros. Já no século XVIII, em Montpellier, havia mais do que 10 lojas maçônicas, livremente fermentando essas lojas ideias republicanas nos diferentes estudantes de todos os cantos do mundo. A maçonaria tem dados de que se observa no Cadastro Geral das Lojas Maçônicas que a primeira atividade maçônica brasileira que merece registro foi em 1724, na Academia Brasileira dos Esquecidos. Foi ali que foi iniciado o Padre Gonçalves Soares de França. Foi iniciado o Coronel Sebastião da Rocha Pita e o desembargador Caetano de Brito, dentre muitos outros. Também foi criado em 17 de junho de 1822 o Grande Oriente do Brasil, o GOB, sendo reconhecido como única potência brasileira a deter o reconhecimento patrimonial, secular e definitivo da loja mãe da Inglaterra. Escrito entre os quadros, dentro desses quadros, as quatro, ou escrito aí nesta loja, as 4 ou 5 maiores potências maçônicas do mundo. O GOB, ele tem cadeira cativa e fortemente destacada na história do país, tanto no período monárquico quanto no republicano, lá na Inglaterra. Foi no século XVIII que o iluminismo foi marcado pelas ideologias, e já lá no século XX foi marcado pelas emergências
e domínio das tecnociências. Foi também no século XX que as vertentes científicas mudaram a face da humanidade com efeitos revolucionários radicais. E a primeira delas foi a manifestação do átomo, que trouxe aí a energia atômica, a pesquisa na agricultura, na medicina, na química, através das radioisótopos, para medir taxações diversas, como radioterapia e estado de nutrientes, etc. A energia atômica e a física nuclear, ela tem um papel super importante para as nações, indicando o parâmetro principal em questão da hegemonia entre eles. Através daquela deixa que se diz, quem tem mais, manda mais. Observamos também que houve uma manipulação do gene em que a biologia molecular e a biotecnologia se deparou nesse momento com o seu crescimento, o que, através de tal conhecimento dessa biologia molecular, trouxe aí a estrutura genética que tem produzido inúmeros benefícios, mormente na agricultura, onde aumentou substancialmente a produção e a produtividade na plantação e na colheita dos gêneros hortifrutigranjeiros. Também através de pesquisas de germoplasmas, que tem sido muito importante na construção de cadeia de nutrientes mais viáveis e assimiláveis, né? Também trouxe o estudo de clonagem, que tem introduzido grandes barateamentos na produção. Então foi através de estudo que se estimou-se naquela época que dentro de 30 anos ou menos a técnica de criogenia ela estará totalmente dominada e disseminada no mundo inteiro. E a tecnologia de rede de computadores ela irá mostrar que o tempo e distância sempre impuseram sobre o gênero humano e que com o computador vence-se em parte a tirania do tempo, dando-se, portanto, uma agilidade às tarefas de memorização e, pelas redes de computadores, minorar-se o efeito maléfico das distâncias para serem vencidas. Dados estes que o homem pode manifestar-se simultaneamente em 2 ou mais lugares do planeta pelo uso da exploração e da tecnologia de redes da internet. Se observas nos anais da maçonaria que a primeira loja brasileira surgiu em Pernambuco. Surgiu em Pernambuco no ano de 1796 e foi instalada por Manuel Arruda Câmara, por iniciativa de um padre carmelita que deixou a batina para estudar medicina na Universidade de Montpellier, na França, e que, após se especializar, retornou a Pernambuco, fundando a Sociedade Filosófica, que viria a influenciar anos mais tarde na conspiração dos Suassunas e na Revolução Pernambucana. Desde então, a maçonaria esteve presente em momentos fundamentais
da história do Brasil. Como independência, na proclamação da República e na abolição da escravatura. Enquanto ordem maçônica comprometida com os valores éticos, morais, do amor à pátria e o bem comum a todos, esteve a maçonaria presente durante o processo de redemocratização do nosso país. E mesmo recentemente tem lutado juntamente com outras organizações da sociedade civil para a construção de uma classe política brasileira que seja honesta e menos demagógica. A maçonaria mista aparece no Brasil em 1918, com a criação da primeira loja no Rio de Janeiro, denominada Anita Garibaldi. Se bem observarmos, quando se fala de conjuração mineira, isto que ocorreu em 1789, este movimento foi um movimento político que tinha a assinatura essencialmente maçônica, feita por maçons, vez que foram conduzidas por maçons, os quais desejavam ardorosamente a separação do Brasil de Portugal. No entanto, as ideias que foram defendidas pelo movimento foram calçadas na filosofia da arte real. O que vimos é nos livros de história que não temos qualquer comprovação nos livros da existência de lojas maçônicas nesse período. Não consta nenhum livro. Muito embora alguns autores venham a citar a existência de uma sociedade secreta no Brasil. E desde 1924, o que não significa dizer, esses autores, que se tratava da maçonaria. Portanto, não se vê em livro de história que a maçonaria teve um relevante serviço nesse movimento político da Conjuração Mineira. Os registros só falam em loja maçônica no Brasil a partir de 1800, onde se vê ali o título da loja União e depois Reunião, fundada no Rio de Janeiro. Assim foi que os iniciados no estrangeiro, alguns maçons, vieram e fundaram a loja União, que pouco tempo depois passou a chamá-la de Reunião, e que essas lojas trabalhavam no rito adoniramita. Se faz oportuno frisar também que em 1803 entrou no porto do Rio de Janeiro a corveta de guerra francesa Hydre, e esta corveta ela vinha com destino à ilha de Bourbon, que era conduzida por Michel Laurent e mais alguns oficiais. E estes senhores eram todos maçons, tendo em vista que pediram para visitar a referida loja. Daí então foi que deram atestado de seu reconhecimento e aceitaram contentes a prancha que lhes foram oferecidas para se filiarem à loja Reunião e ao Círculo do Oriente da ilha de França, o qual se efetuou. Daí foi entregue à loja Reunião, por intermédio do mesmo Mister Laurent, a carta de reconhecimento e filiação e os estudos que regularmente se costumavam a dar em tais casos. Foi a partir de então que outras lojas foram sendo fundadas, como por exemplo na Bahia e Pernambuco. Já nesses casos, da Bahia e Pernambuco, sob os auspícios do Grande Oriente Lusitano
e do Grande Oriente da França, além de algumas outras ordens independentes, sem obediência estrangeira. Porém, todas elas trabalhavam no rito adoniramita. Meus irmãos, já se demanda mais de 20 minutos de conversa. E para que não fique muito cansativo, nós esperamos ter contribuído um pouco com vocês. E vamos ficar por aqui, nos comprometendo em breve, estar falando sobre outro assunto relevante da maçonaria. Um tríplice e fraternal abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.